Olá, olá, boa noite. Estamos entrando aqui ao vivo. Olá, boa noite, como estão todos? Já tem alguém aí? Eu vi aqui Olá. pelo YouTube que já tem 2 pessoas dando boa noite por aqui. Então, vamos Deixa eu esperar. desligar aqui. Vamos Deixa eu esperar. conectar aqui na página. Estamos entrando aqui. Pronto, agora sem eco. Vamos ver quem já está aqui com a gente. Por favor, se você está nos ouvindo, já está vendo aqui o vídeo, responda aí para a gente nos comentários, quem está aí para a gente saber, quem está entrando. A minha mãe. É bom que a gente está à distância. Quem? Sua mãe está Minha aí? mãe, aí aproveita para matar a saudade. Oi, mãe. Ei, Maluce! Boa noite, gente. Boas-vindas a todas. A gente vai esperar uns minutinhos para começar oficialmente, para dar tempo para o pessoal entrar, se acomodar, entender como é que funciona. Então, aqui do lado do vídeo tem uma área de comentários, né? Vocês podem comentar, mandar perguntas, conversar com a gente. A gente vai dar um tempinho agora no começo para vocês comentarem, falarem algumas coisas. Depois a gente vai começar a aula e a gente prefere que as perguntas fiquem mais para o final. E aí a gente, assim, consegue dar atenção total para elas. E aí, queria que vocês comentassem aqui também, assim, de onde, que cidade que vocês estão, como é que vocês ficaram sabendo desse vídeo, dessa aula. Enfim, estamos felizes por estarem todas aqui. Bem-vinda! Agora eu tô vendo aqui também quem tá aqui com a gente, tô conseguindo acessar aqui o chat. Aos pouquinhos a gente vai conseguindo conectar aqui tudo, todas as telas, todas as abas, todos os computadores. Um monte de tela que a gente tem que estar aqui. Olá, boa noite. Aline, Lorena, quem tá aqui com a gente. Eu sei que muitas pessoas que estavam recebendo nossos e-mails hoje vão estar aqui também. A gente está internacional hoje. Tem uma Chayana. De Boston, dos Estados Unidos. Que legal. Bem-vinda! Meninas, que legal. Joia. Que bom, gente. Que bom. Funcionando direitinho, todo mundo ouvindo a gente, o vídeo tá bom, como é que tá? Vou trocando aqui os vídeos, enquanto a Priscila fala, eu coloco nela aqui também, porque senão ela não aparece, só eu. Essa coisa de ficar trocando o vídeo é meio chato, né? É hora que a gente perde, mas não liga não, gente. VJ. Olá, nós vamos começar daqui a pouquinho. Bom, enquanto isso vocês vão entrando aqui. Eu estou falando de Belo Horizonte, e Priscila está em São Paulo. Belo Horizonte está muito frio. Quem é de Belo Horizonte aqui? Muita gente, todos os cantos, Porto Alegre. É tão bom, né? Esse momento da gente ver, assim, de onde vocês são. Esse momento mais próximo, assim, a gente sente muita falta. Então, é sempre uma experiência muito rica para a gente também, né? Poder ver onde estão as pessoas, né? Que nos acompanham. Tem gente que está com a gente desde o inicinho, né? A Marluce mesmo é uma das primeiras leitoras nossas. Apoiadora. Uma grande apoiadora sempre, né? Que delícia estar aqui, né? Espero que seja uma experiência muito rica para todas nós, né? A gente compartilhar aí nessa aula de hoje um pouco desse conhecimento que a gente vem desenvolvendo. Essa aula surgiu da ideia da gente compartilhar os principais fundamentos, os principais passos, né, principalmente para quem quer criar um negócio que seja apaixonante, viável, com mais sentido. E a gente está lançando, né, como vocês, provavelmente algumas pessoas já sabem, a gente está lançando o novo Empreenda Sua Paixão, que é um curso que foi totalmente reformatado. Ele foi criado lá em 2012, né, Priscila? E a gente reformatou ele agora, a gente está relançando num formato novo, que ele vai ser todo regravado, né, ao vivo, como a aula aqui hoje. Então, a ideia da gente começar a compartilhar essas aulas, fazer essas aulas gratuitas, é justamente para a gente comunicar melhor um pouco os conceitos, né, compartilhar o que a gente já vem desenvolvendo, o que a gente vem aprendendo, né, compartilhar com vocês,
E a gente sabe que quem quer empreender, quem está com vontade de mudar a carreira, passa por uma série de desafios e dúvidas que normalmente são comuns, né? Independente, assim, do tipo de negócio que você quer criar ou das ideias que você tem aí, a gente sabe que existem alguns desafios que são comuns e que normalmente a gente passa, né? Que são justamente esses passos que a gente vai compartilhar aqui hoje. A gente está chamando de 6 passos fundamentais que são comuns, né? Nesse desafio de empreender, nessa jornada empreendedora. E para quem ainda não sabe, eu vou contar um pouquinho, bem rapidamente, da minha história, né? Eu sou a Karine Drummond, sou sócia fundadora junto com a Priscila. Um projeto que a gente criou, o Negócio de Mulher, a gente criou lá em 2011, né? Com a ideia da gente inspirar e compartilhar histórias de mulheres que estão empreendendo, projetos criativos e interessantes. E de lá para cá, a gente também vem se desenvolvendo, né? O tema da aula de hoje é Quero um negócio com a minha cara, né, e como começar. E a nossa história está muito ligada a isso, assim, esse desejo da gente criar um caminho, uma jornada, uma carreira, um empreendimento que fosse também a nossa cara, né? Qual que é a nossa cara, né? A Priscila vai contar também um pouquinho da história dela, mas a minha principal motivação para criar esse projeto, né, Negócio de Mulher, e tudo que eu venho desenvolvendo desde então, eu fui muito guiada pela necessidade de autonomia, acho que principalmente, necessidade de liberdade criativa, de experimentação, né? Eu já tive outros negócios também ligados à área de consultoria, de design, mas eu sentia vontade de me expressar, de expressar as minhas ideias, de testar coisas, ver se as coisas funcionavam, né, e de ter mais flexibilidade também. Então, além da minha paixão por desenvolvimento humano, por criatividade, por negócios, né, por empreendedorismo, existia essa necessidade de criar algo com a minha cara, assim, sabe? Criar algo com mais autenticidade, de explorar as coisas. Então, nesse tempo, a gente vem desenvolvendo esse trabalho e o Empreenda Sua Paixão foi um dos primeiros cursos que a gente lançou para compartilhar tudo que a gente tinha aprendido, né, desde então. E a gente basicamente compilou esses conhecimentos nesses passos que a gente vai compartilhar aqui com vocês e espero que a gente possa trazer um pouco dessa visão geral, né, porque eu acho que é importante a gente ter essa visão geral para a gente modelar um pouco quais são os passos dessa jornada, prever um pouco os desafios, também para a gente aprender um pouquinho com vocês aqui também, né, quais foram os desafios de vocês também, e a gente aprende sempre com as dúvidas, para a gente criar sempre conteúdos que sejam mais úteis, inspiradores, e a gente acredita muito que ao fazer isso, né, ao compartilhar o que a gente vem aprendendo, a gente passa a ser a inspiração, né, e é uma honra poder ser a inspiração para outras mulheres também, é isso que nos inspira pessoalmente, e a gente acredita também que vocês passam a ser também a inspiração, né? Então, é um ciclo maravilhoso de doação e de aprendizado e de troca, que é uma coisa que a gente acredita muito. Então, muito feliz mesmo, muito grata pela presença de todos vocês aqui com a gente hoje. A gente tem muito a aprender juntas. E eu vou deixar a Priscila também se apresentar um pouquinho. Então, vamos lá. Assim como a Karine, assim, eu fico cheia de orgulho de a gente poder fazer essa aula hoje. Eu acho que isso é resultado de muito tempo de história, de quebra-cabeça, de aprendizado, de ver que alguma coisa não está do jeito que a gente quer, ir ajustando, e compartilhar isso hoje é muito gostoso, assim. Obviamente, somos duas, a gente criou um negócio com a nossa cara, mas cada uma tem os seus motivos, as suas cada uma tem uma cara. Cada um tem uma cara. Então, acaba que a gente estar junta criar alguma coisa compilando essas duas coisas, né? Juntando o que a gente tem de características, de gostos, de paixões, e de experiências também. E desejos, né?
Então, uma das coisas que me fez desejar criar negócio de mulher quando a gente começou, às vezes, quando a gente está num momento de mudança, a gente nem sabe muito bem qual é a motivação, né? Então, são coisas que foram ficando mais claras aos poucos também. Acho que naquele momento tinha um incômodo, uma necessidade de mudar, e eu não sabia exatamente nem o que estava me incomodando. Mas, assim, uma certeza que eu tinha naquele momento é que eu queria mais autonomia, queria ter mais controle do resultado do meu trabalho, queria poder ver, acompanhar mais, assim, toda a parte, desde criação até entrega, acho que tudo isso, para mim, era importante. Eu trabalhava numa agência de publicidade online, então era um nível de estresse muito alto, e acho que, assim, tem pessoas que se encaixam bem, mas acho que naquele momento eu ainda estava sentindo que não estava valendo a pena, que não estava legal para mim. Então, eu percebi que a sensação que eu tinha é que eu estava plantando na horta dos outros, e que eu queria fazer mais para mim, e também queria fazer alguma coisa com mais significado. Então, a história do começo do negócio de mulher é essa busca de significado, busca de achar uma coisa que fosse, que dissesse mais ao nosso respeito também. Então, a gente acabou criando uma forma nossa de falar sobre o negócio, de uma maneira acessível, divertida, né, mais tranquila, mais descontraída, era a palavra que eu estava buscando, obrigada. E assim, que trazia também um pouco das coisas que a gente gostava na época, né? Apesar de falar sobre empreendedorismo, sobre negócio, a forma de mostrar isso tinha muito a ver com o tipo de coisa que a gente gostava de ler, de revista, de blog, que era muita coisa de moda, de decoração, né? Então a gente acabou compilando isso tudo num formato novo que dizia muito sobre a gente. E é isso. Nesse processo, uma das coisas que a gente vem aprendendo, né? Eu acho que isso é importante, a gente está sempre aprendendo, a gente está sempre se desenvolvendo. Nós não estamos prontas, né? E eu acho que essa é a grande sacada que é a nossa missão, espalhar isso para o mundo, né? Você não precisa estar pronta ou se sentir pronta para compartilhar conhecimento, para compartilhar o que você já sabe, os pontos fortes que você já desenvolveu, né? Compartilhar a sua história com seus desafios, com suas dificuldades, no ponto que você já está, né? Então, eu imagino que vocês estão aqui hoje em busca dessa inspiração, né? Provavelmente algumas, às vezes, já têm até uma ideia de negócio, de projeto que quer desenvolver. Quem aqui já tem uma ideia de negócio, né? Até legal saber aqui. Se você já tem alguma ideia, né? Fala aí com a gente, conta aí pra gente o que você quer desenvolver. E assim, eu sei que também tem pessoas que às vezes sentem essa vontade de empreender, né? E fica namorando a ideia. É como um namoro. A gente começa a ler sobre negócios, começa a entender como é que é esse processo, mas às vezes nem tem ainda a ideia. Às vezes não sabe em que nicho atuar ou o que fazer, né? E tem outras pessoas também que estão buscando informação e inspiração para fazer uma mudança de carreira. Então, às vezes, não é criar um negócio, mas fazer uma mudança na própria carreira, de repente, para ela ser mais autônoma, ter mais flexibilidade, né? E então também está em busca de inspirações e de ideias para poder fazer esses movimentos. Então, se você está em algum desses pontos, passando por algum desses desafios, você é bem-vinda nessa aula, porque eu acho que esses 6 passos, eles caem bem para qualquer tipo de situação como essa, né? Então, querendo ou não, a gente sempre passa por essa jornada. Mas o ponto principal, né, acho que para resumir assim, um pouquinho dessa história nossa, é essa, assim, essa vontade de compartilhar e a possibilidade da gente poder fazer isso também em processo de aprendizagem, né? A gente poder aprender e compartilhar ao mesmo tempo. Então, é isso que nos inspirou e que nos inspira até hoje, e eu acho que vai ser uma das coisas que nunca vão mudar, assim. Pelo menos na nossa história, eu tenho certeza que, por mais que a gente mude de negócio, ou que a gente esteja fazendo outra coisa, esse aprendizado fica, né? E é uma das coisas que a gente quer deixar muito forte aqui com essa aula de hoje, essa necessidade, não essa necessidade, mas essa possibilidade, né? Abrir essa ideia, já começar abrindo essa ideia aí com vocês, né? Dessa possibilidade de você compartilhar esse seu processo de empreender, né?
seja no ponto que você está nesse momento. E isso é muito rico, né? É muito rico sempre. Você sempre vai ter algo a aprender com essa experiência. E acaba que é aquilo que você comentou, né, Ká? Da mesma forma que a gente agora está inspirando, a partir do momento que você faz isso, você passa a ser inspiração também. E isso é uma das coisas que é mais gostoso, assim, porque quando você se torna inspiração, você está aprendendo, está compartilhando tudo ao mesmo tempo, isso te dá uma energia muito legal, te dá força e comprometimento, persistência para continuar com o seu projeto, para continuar com essa ideia. E aí você vai percebendo, assim, o que as pessoas estão gostando, o que elas estão se identificando, esses feedbacks, esses comentários são coisas que dão forças naqueles dias que a gente está desanimada. Então, isso é uma experiência muito legal. E queria aproveitar aqui só um parêntese para dizer o seguinte, que a gente chama negócio de mulher, a gente tem hábito, tem costume de falar para mulheres, mas a gente também sabe que isso tem homens que acabam se identificando. Então, é isso que eu ia falar aqui, José Vitor, que você está bem-vindo. Seja bem-vindo também. Estiverem por aqui também, sintam-se bem-vindos, fiquem à vontade para participar, para compartilhar com a gente os aprendizados também. E é isso aí, meninas. O conhecimento é unissex. É para todos. Para todos. Então, a gente vai começar aqui a nossa aula. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação com vocês. E aí, depois a gente volta ao nosso vídeo. Só um minutinho. Enquanto isso, tem gente que já está compartilhando as ideias de negócio aqui. Então, tem a Chayana que falou que pensa em trabalhar com joias, Lorena disse que tem plano de abrir um negócio de consultoria ambiental, que está namorando isso há tempos, então, de repente, está na hora, hein, Lorena? Suelen disse que é arquiteta autônoma e hoje ama o que ela faz, mas pensa em um dia trabalhar com negócio paralelo, com negócio decoração, peças exclusivas. Então, tem 2 projetos já, e a dúvida que ele está é entre um deles, que, enfim, tem umas questões aí de sintonia. Então, vamos ver o que mais aparece por aqui. Aqui já está quase rodando aqui a nossa apresentação, tá? Só precisa de colocar em tela cheia aqui, que eu acho que vai resolver. Tá, vou colocar aqui em tela cheia que vai melhorar. Aí vocês vão contando pra gente se tá legal, se vocês estão conseguindo assistir, ver toda a tela aí. Acho que vai dar certo aqui agora. Tá todo mundo visualizando? Acho que agora tá certinho, né? Tá quase. Tá aparecendo as laterais do vídeo ainda, né? Ah, tá. Mas acho que dá para ir passando. Agora deu. Beleza. Então, aí, ó, a Poliana também tem a Thay, tá começando um negócio de roupas plus size, Poliana tem um negócio, facilita a gestão empresarial. Legal, gente, beleza. Então, vamos começando por aqui. Legal. Eu acho que o interessante é que depois vocês vão dar esse feedback pra gente, mas esses passos, né, o que a gente vai falar aqui hoje, acho que funciona também para quem já tem um negócio, mas que às vezes precisa de dar evoluir, mudar, né, buscar novos caminhos, repensar, pensar em novos produtos, novos serviços, Sim, porque a gente acaba passando, não é um caminho linear, né? Nunca é. A gente está sempre dando a gente faz um caminho mais circular, então a gente precisa, às vezes, voltar em algum ponto. Acho que pode ser interessante também. Então, vamos lá. Nós vamos começar aqui com a nossa palestra, né? Nossa aula. Quero um negócio com a minha cara, mas como começar? Então, a gente vai compartilhar aqui os 6 passos para criar um negócio com a sua cara, né, que é o que é um negócio com a sua cara, né? A gente gosta de pensar que um negócio com a sua cara é um negócio com alma, né? É um negócio baseado em autoconhecimento, baseado nos seus pontos fortes, nos seus interesses pessoais,
nos seus talentos, na sua forma de ver o mundo, nos seus valores, e principalmente como você pode gerar valor, né, a partir disso. Então, o negócio com a sua cara, ele é baseado nesse autoconhecimento. Então, por isso que o primeiro passo, né, tá aqui desenhado, é focar nos pontos fortes, né? A gente sempre, quem acompanha a gente, os nossos textos, percebe o tanto que a gente escreve sobre isso, a gente é inspirado por esse processo de autoconhecimento, de olhar para dentro. E o criar um negócio, né, criar, empreender, mudar a carreira, buscar algo com mais sentido, sempre vai ser uma convergência, né, uma mistura entre esse olhar para dentro e buscar também lá fora as oportunidades e convergir, né, essas coisas, os seus pontos fortes e também o que o público precisa, o que as pessoas buscam. Então, quais são, né, de maneira geral aqui, passando todos os pontos, quais são os pontos principais, fundamentais para quem quer empreender com alma, né, empreender com paixão, empreender com algo que seja mais a sua cara? Focar nos pontos fortes, né, planejar o mínimo, começar antes de estar pronta, né, que é o que a gente falou aqui. Eu acho que a nossa história tem muito disso, né, aprender a começar antes de estar pronta e construir a confiança no caminho, né? Então, a gente está vendo aqui que tem muita gente que quer empreender, está namorando a ideia. Então, esse é o momento é sempre o agora, né? O momento de começar é sempre o agora, porque a gente evolui no processo de fazer. Então, por isso que a gente colocou aqui no passo 2 o planejar o mínimo possível. Então, a gente vai falar um pouquinho em mais detalhes de cada um desses passos. Passo 3, conecte-se com a sua galera. Então, planejou o mínimo necessário para você começar, encontre uma forma de se comunicar com as pessoas, comunicar com a sua galera, com o seu público, aquelas pessoas que também vão se identificar com a sua cara, né? Depois, o quarto passo, testar vendas. Qual que é a melhor forma de você validar o seu negócio? Vendendo, né? Testar as vendas, testar vender, testar comunicar a sua ideia, é uma forma de você validar também o seu negócio e avançar, né? Desempacar, como a gente gosta de dizer. E o quinto passo, avançar com algumas ferramentas básicas de marketing digital, né? Que negócio que sobrevive hoje sem marketing digital, né? É difícil a gente pensar. Né, negócios que sobrevivem sem isso. Então, a gente precisa conhecer quais são as ferramentas fundamentais. A gente não precisa dominar todas as ferramentas, mas tem algumas ferramentas que são muito importantes e muito fundamentais no processo de empreender e criar algo com paixão, né? A gente vai falar um pouquinho sobre elas. E, por fim, né, encontrar formas, encontrar hábitos para otimizar o seu tempo, né? Aumentar a produtividade, organizar as ideias, conseguir focar naquilo que realmente importa, né? Então, a gente, nesse sexto passo, é o momento da gente realmente otimizar o processo, rever o que tem funcionado, né? E a gente, às vezes, precisa voltar um ponto, precisa rever os nossos pontos fortes, ou replanejar alguma coisa, reconectar com a galera, enfim, né? É um processo cíclico. Então, o processo de empreender, né, é um processo cíclico de aprendizado contínuo. Não é um caminho linear, né? Mas eu acho que é por isso mesmo ele é um processo muito rico, porque a gente aprende fazendo e baseado naquilo que a gente faz, a gente cria confiança para poder avançar e alavancar as nossas ideias. A Lília perguntou se a gente tem alguma dica de marketing digital. Então, Lília, a gente vai falar um pouquinho na hora que a gente chegar lá no passo 5. Fica aí com a gente, assiste até o final, porque lá no passo 5 a gente vai contar, não assim, não tem como a gente dar detalhes agora, né, de estratégias, mas a gente vai contar, pelo menos, quais são as ferramentas básicas, iniciais, que podem fazer a diferença aí para o seu negócio, para você ter essa visão do todo, tá bom? Nós vamos chegar lá. E aqui, né, a gente queria compartilhar um pouquinho, né, tudo que a gente tem construído, o Empreenda Sua Paixão, a reformulação do nosso curso novo, e tudo que a gente trabalha em termos de conteúdo é baseado no estudo que a gente vem fazendo ao longo desse tempo, desses 6 anos.
E são muitos livros, muitos cursos que a gente vem lendo, aprendendo, desenvolvendo. São muitas pessoas, muitos autores que nos inspiram também. E foi até difícil a gente criar esse slide, porque a gente selecionou 8 livros específicos, né? E eu estava contando outro dia, são mais de 50 livros, né? Só na minha biblioteca aqui do Kindle. E são muitos livros que a gente vem desenvolvendo e lendo, né? Então foi até legal parar para fazer isso, porque eu pensei, gente, nossa, a quantidade de coisa que a gente vem lendo e eu não tinha visto, né? Não tinha parado para pensar, para observar isso tudo. Então aqui são alguns livros que foram um dos mais, digamos assim, não sei, os mais impactantes ou os que foram grandes inspirações quando a gente leu e que formaram a base de conhecimento da metodologia que a gente vem desenvolvendo no nosso curso online, no Empreenda Sua Paixão, e nos outros cursos também, né? Então, a gente tem aqui o Business Model U, que é o modelo de negócios pessoal, que é um livro que tem uma ferramenta maravilhosa que ajuda a gente a repensar a carreira baseado nos nossos pontos fortes. Tem o Criando o Trabalho que Você Ama, do Rick Jarrell, que é um livro mais recente que a gente tem lido sobre criação de carreiras com mais propósito, com mais autonomia e flexibilidade. Tem o The Creative Entrepreneur, da Lisa Sonora Bean, que é um livro que fala sobre empreendedorismo criativo. A Startup de $100, do Chris Guillebeau, também é um livro que mudou bastante a nossa forma de pensar negócios e pensar a nossa carreira. O Start with the Why, do Simon Sinek, que também fala de propósito, dessa busca de propósito, e principalmente como você pode comunicar o seu propósito para o mundo com mais impacto. Tem um livro do universo das startups de tecnologia chamado The Lean Startup, do Eric Ries, e é um livro que fala de construção de empresas de uma maneira mais ágil, mais rápida, né, mais baseada no aprendizado. Então, isso também ajuda muito a gente planejar o mínimo necessário, né, aquilo que a gente falou lá no passo 2, que é o mínimo necessário. Tem um outro livrinho chamado Crafting Inc., que é sobre criação de negócios baseados em artesanato, craft, e esse universo mais criativo também, e ele fala um pouquinho passo a passo de como você pode transformar o seu hobby em negócios, né? Então também tem muita referência legal. E tem um outro livrinho que a gente ama muito também, é um autor que a gente gosta muito, um filósofo contemporâneo, chama Roman Zarik, eu não sei a pronúncia dele direito. Eu falando esse nome. Mas eu acho que é Roman Zarik, eu acho, não sei se é assim, eu tenho uma impressão de que é assim que fala, e ele chama Como Encontrar o Trabalho da Sua Vida, e foi editado pela The School of Life, e é um livro que fala sobre a criação de carreiras, e principalmente para pessoas que estão passando por processo de transição de carreira, né? E então são livros que trazem conteúdo, são referências de pessoas que nos inspiram muito na criação do nosso próprio conteúdo. Então é importante, eu acho que é legal a gente compartilhar essas nossas referências também. Se alguém tiver alguma dúvida sobre algum deles, depois pergunta pra gente. Bom, então o primeiro passo, né, que é um dos grandes diferenciais para quando você quer empreender e criar algo com mais propósito, sentido, é justamente focar nos seus pontos fortes, né? E quando a gente coloca isso aqui no slide, assim, né, dessa forma, parece algo tão simples e tão clichê até, né? Mas é uma coisa que não é muito fácil e muito simples a gente fazer. Normalmente, a gente tem uma tendência, né, culturalmente falando, da gente corrigir aquilo que não funciona na gente. Não é assim? Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa tímida, às vezes a vida inteira as pessoas falaram isso comigo, que eu sou tímida, que não sei o quê, que eu não participo dos eventos sociais, que eu fico sempre quietinha, que não sei o quê. E a gente cresce com a sensação de que a gente tem aquilo ali meio errado dentro da gente, entre aspas, e que a gente tem que corrigir, né?
Então, a gente fica pensando em formas da gente ser menos tímida, ou formas da gente focar em melhorar essas coisas dentro da gente, e a gente perde tempo e energia aceitando aquilo que a gente tem de muito bom e que já funciona, né? Que são as nossas habilidades, os nossos talentos, os nossos pontos fortes. Então, falar disso, né, parece uma coisa simples, mas não é fácil de fazer, né? Então, por isso que ele é o nosso primeiro passo. O primeiro passo é a gente resgatar isso, precisa de ter esse resgate. A gente não para no nosso dia a dia para fazer esse resgate, né? Então, é pensar mesmo, peraí, eu estou focando nos meus pontos fortes ou nos meus pontos fracos? Em corrigir os meus pontos fracos, né? Então, pensa um pouquinho aí você, pensa um pouquinho se na sua jornada, nas suas mudanças que você vem buscando, você tem feito, que caminho você está seguindo, né? De corrigir os seus pontos fracos ou de realmente focar naquelas coisas que já funcionam para você, né? Então, só uma coisa, o Ricardo. Ei, Ricardo, tudo bem? Bem-vindo aqui à nossa aula. Deve estar perguntando que ensinar a encontrar os nossos pontos fortes no curso 1, né? E o curso 1 justamente é focado nisso. A gente vai focar no autoconhecimento, né? E curso 1 do Empreenda Sua Paixão é focado justamente em resgatar e encontrar os pontos fortes para que isso fique mais claro, né? Para desenvolver essa consciência daquelas coisas que já funcionam, você já tem aí como recurso pessoal, você pode utilizar na criação de um negócio ou até mesmo numa transição de carreira, né? Então, o primeiro passo, né, que a gente está chamando aqui didaticamente de primeiro passo, é fazer esse resgate de olhar para aquilo que você já tem como recurso. A gente chama de superpoderes, né? O que são superpoderes? É justamente a combinação, aquilo que a Priscila falou. No nosso negócio, no negócio de mulher, como nós somos duas pessoas, né, querendo criar uma coisa, a gente combinou os nossos interesses, as nossas paixões, o nosso jeito de ser num negócio que acaba tendo algo de único, porque ele é uma mistura de tudo aquilo que a gente é, né? Tudo aquilo que a gente é e tudo aquilo que a gente tem para poder compartilhar com o mundo. Então, nesse primeiro momento, se você está nesse momento de namoro, né, como a gente comentou ali, você está nesse momento de namoro com a ideia de empreender, é fazer essa busca, né? Quais são os seus interesses? Encontrar essa convergência que está aqui nesse slide, né, nesse desenho que a gente fez aqui para tornar isso mais claro. Então, quais são os seus interesses, as suas curiosidades, suas paixões, as coisas que você se interessa, que você sente curiosidade em aprender. Quais são as suas habilidades, as ferramentas, tudo aquilo que você já desenvolveu, que você faz bem, né? Quais são os seus talentos? E aí tem um parênteses em relação a talento, porque às vezes a gente acha que talento é algo muito difícil, muito longe da gente. Tem gente que, inclusive, fala com a gente, eu não tenho talento, eu não sei quais são os meus talentos. E aí é interessante, a gente prefere pensar assim, talento, na verdade, é uma coisa que é tão natural, é aquilo que você faz tão bem, e é tão natural para você, que nem você percebe que aquilo é um talento, né? Então, às vezes, por exemplo, tem gente que tem uma coisa natural para comunicação. Então, comunica com facilidade, expressa suas ideias com facilidade, e ela não percebe que isso é um ponto forte, né? Porque para ela é tão natural que é uma coisa que ela faz no dia a dia e ninguém às vezes não falou isso com ela. Então, por isso que às vezes a gente sempre recomenda você perguntar para as outras pessoas também, né? O que é que você acha que eu faço bem? Pergunta para sua família, pessoas que você conhece, para clientes, para pessoas que você já conhece ou já trabalhou, né? O que essas pessoas enxergam de ponto forte em você, né? E são resultados muito ricos que você vai ter nessa experiência, né? E aí, a partir disso, né, ou seja, desse mapeamento dos seus interesses, das suas habilidades,
é se perguntar, bom, de tudo isso, né, como que eu posso ajudar outras pessoas? O que eu posso agregar para o mundo para eu fazer a diferença, né? Então, com isso, você começa a caminhar para esse pontinho do meio aí, que é o que a gente chama de trabalho dos sonhos, negócio com a sua cara, negócio com a alma, que é justamente a convergência entre as coisas que você gosta de fazer, as suas habilidades, e algo que você vai gerar para o mundo, né? Então, às vezes, se você já tem um negócio aí pensado, mas às vezes está se sentindo assim, o negócio está meio empacado, ele parece que não sai do lugar, né? De repente é fazer um exercício, eu sugiro você fazer esse exercício até depois dessa aula aqui, né? Porque eu acho que não vai dar tempo de fazer aqui agora, mas de tentar pensar em combinações. Então, pensar em combinar. E se eu combinar minha paixão, por exemplo, você é apaixonada por, sei lá, por culinária, combinar sua paixão com uma habilidade que você tem, por exemplo, comunicação. Eu gosto de comunicar, eu gosto de dar aula, né? E pensar como você pode gerar valor a partir disso. Então, às vezes é uma combinação, sei lá, de repente você combina sua paixão com a culinária, com a sua habilidade de comunicar e cria um curso novo, ou cria uma oficina, ou cria uma forma de ensinar as pessoas também sobre culinária. Enfim, então às vezes a gente fica muito cego, né? Porque a gente fica só focando num desses pontinhos aqui, né? Então a gente fica só ou focando num talento que a gente tem, por exemplo, eu quero dar aula, eu quero viver disso, é uma habilidade que eu tenho, mas eu não estou enxergando, às vezes, formas de comunicar isso, esse valor para o público, para o mundo, né? Então, esses 3 círculos, né, também abrem a possibilidade da gente combinar eles. Então, depois faz um exercício aí, né, de listar os seus interesses, as suas habilidades e ver o que dá de combinação exótica disso daí, né? De tentar combinar de maneiras inusitadas mesmo, fazer um exercício, uma brincadeira. E se eu combinar minha paixão com viagem, com o meu talento de escrita, né, o que sai disso? Né? Então, fazer um exercício de criatividade também pode ser interessante. Você quer comentar alguma coisa? Eu ia falar que mesmo, às vezes, umas combinações que pareçam malucas à primeira vista, assim, né? É pra gente não eliminar elas, às vezes. Quando a gente vê, acha aquilo esquisito, né? Mas como é que eu vou combinar isso, essa habilidade com esse talento? Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tudo bem, é momento de brainstorm, não tem resposta certa, né? É para brincar mesmo, de criar, se sentir mais livre, sem compromisso de achar uma resposta certa agora, né? E se permitir explorar as coisas com calma. Brincar um pouco, mesmo que pareça maluco. Se permitir explorar, né? Isso aí. Eu acho que esse primeiro passo, né? Quem está nesse primeiro momento é se permitir explorar e realmente aprender com o processo de exploração, né? E não ficar só no universo das ideias, porque às vezes a gente tem a tendência de ficar só no mundo das ideias, né? Porque é gostosinha, quentinha, confortável. E a gente aprende muito quando a gente começa a compartilhar as ideias, a explorar. Então, é sair um pouquinho desse universo para aprender, né, e evoluir com isso. E aí, quais são as perguntas fundamentais dessa fase, né? Desse primeiro passo de encontrar os seus pontos fortes, né? Que foi o que acho que foi o Ricardo que perguntou, né? Que a gente vai falar isso no curso 1. A gente vai entrar em detalhes com exercícios e técnicas para levantar isso. Mas aqui a gente já compartilha, né? Quais são as perguntas fundamentais para você encontrar os seus pontos fortes? Primeiro, resgatar sua história pessoal, né? Resgatar a sua história pessoal. Então, o que tem aí na sua história, né, que te faz ser uma pessoa única, diferente, né, criativa, ou às vezes é um incômodo seu, de repente você sempre foi incomodado com alguma coisa, né, um problema que você vivenciou, uma coisa que você não estava satisfeito no trabalho, e por que não, isso às vezes não vira uma oportunidade de você fazer a diferença e agregar isso no seu negócio, né? Então, a Priscila sempre conta que ela sempre quis trabalhar em revista feminina.
né? Então, ela formou na área de comunicação e ela sempre teve essa obsessão por revistas femininas. E, né, de repente, a criação do negócio de mulheres, trabalhar com mulheres, olha aí, né, estava lá na história dela, né? Dar uma forma nova, diferente, para alguma coisa que já está aí guardadinha, às vezes, né? Minha mãe é psicóloga, né? Então, assim, eu lia livros de psicologia e desenvolvimento humano porque eu gostava, porque eu tinha curiosidade, né? Olha só, então essa coisa da gente buscar o coach, de buscar o desenvolvimento humano, esse interesse por pessoas já estava na nossa história. E a minha formação é design, né? Então, o que acontece? Às vezes a gente fica muito preso na nossa formação e nas coisas que a gente acha que tem que desempenhar na nossa profissão, né? Mas se a gente buscar um pouquinho mais dentro da nossa própria história, a gente vai encontrar formas de diferenciar o nosso negócio e de criar coisas com mais alma e com mais paixão, né? Um pouco essa sua história, né? E aí, a partir disso, né, se perguntar o que você acredita, né? Quais são as suas crenças, as coisas que você acredita, os seus valores pessoais, qual que é a sua visão particular do mundo, né? Tem alguma coisa única, o que você quer de melhor para o mundo, né? São perguntas, assim, que não são fáceis de responder à primeira vista, né? Mas que são perguntas que fazem você pensar nessa sua história, nas coisas que estão aí dentro de você e que podem ser diferenciais, né? Que podem ser diferenciais para o seu negócio ou até para uma mudança de carreira. O que as pessoas já pedem para você fazer, né, também. Então, por exemplo, no nosso caso, eu era sempre a que aconselhava as amigas, né, sabe assim, quando a amiga tinha um problema, normalmente relacionamento, ou até outros problemas mesmo, pediam uma opinião para mim, e elas acreditavam, né, me falavam que eu sempre tinha um olhar positivo, alguma coisa para poder compartilhar e que faziam elas sentirem bem. Então, são coisas que são pontos fortes nossos, né? Então, assim, procurar mesmo saber, né? O que as pessoas te pedem para você fazer, se você está sem ideia, tem vontade de criar um negócio, mas não sabe por onde começar, isso pode ser um ponto de partida. Qual imagem as outras pessoas possuem de você, né? Aquilo que a gente falou, pedir a opinião das outras pessoas também pode ajudar. O que você mais sente falta no trabalho hoje? Né? O que te incomoda? Quais são as suas obsessões? Tudo isso são perguntas que não são fáceis, mas que podem te ajudar a pensar um pouquinho e resgatar a sua história pessoal e os seus pontos fortes. E aí tem um exemplo, a gente vai compartilhar aqui, não estou rindo com o Ricardo aqui que comentou que essas perguntas não são fáceis de responder, nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira. Essas perguntas, a gente acredita muito que essas perguntas são pontos de partida, né? Elas são perguntas que despertam, mas que você desenvolve essas respostas com a prática, né, Ricardo? Então, são coisas que vão te ajudar a refletir, mas que você vai aprender também fazendo, né? Com a sua história de desenvolvimento mesmo, com os testes, você vai vendo que caminho faz mais sentido para você. Mas são perguntas que que despertam alguma coisa, eu tenho certeza que despertam alguma coisa. Com certeza. E é engraçado que, assim, às vezes a gente fica nessa ansiedade de ter a resposta logo, né? Uhum. Mas eu não vi agora essa resposta, eu não tenho a resposta agora, e aí, será que tem alguma coisa errada? Não, é uma forma de começar a refletir. Às vezes a resposta vai vir à medida que você for vivendo o dia aí, passando o dia hoje, amanhã e tal, você vai lembrando de outras coisas. Então, é uma forma de começar a provocar essa reflexão também, né? Exatamente, não existe a resposta prontinha, né? Aí a gente queria dar um exemplo aqui de a Ana Fernanda, ela participou de um dos cursos que a gente, né, um dos primeiros Empreenda Sua Paixão,
E ela criou um negócio, chama Justa Moda, que é um negócio que é a cara dela, né? Ela é jornalista e ela começou o curso, eu lembro, ela queria combinar, tinha todas essas angústias também, né, de vocês também, que a gente passa também, que é o que eu vou criar, o que eu faço, o que tem a ver comigo. E ela queria criar, na época, algo relacionado à costura, porque era uma habilidade que ela estava resgatando na época, ela queria trabalhar alguma coisa com isso, relacionada à moda. Ela ainda não sabia o que seria, ela tinha todas essas perguntas, assim, abertas, e ela não tinha resposta. E ela começou criando um blog para compartilhar ideias e exemplos ligados à sustentabilidade na moda, né? E também aos trabalhos dela com a costura. E nesse processo, ela foi criando, conectando, criando eventos e conectando com pessoas, né? E hoje eu acredito que o negócio dela deu uma virada muito interessante, porque ela começou a criar uma comunidade, né, de pessoas que também apoiam a causa dela, né? A causa da redução do consumo, o consumo consciente, responsável. Então, com essa iniciativa dela, né, do blog, ela foi se conectando com as pessoas e, com isso, atraindo outras pessoas também para a causa dela. Então, é aquilo que a gente estava falando, desse exemplo do primeiro passo, né? De usar os seus pontos fortes. Então, o próprio jornalismo, né? Mesmo ela querendo fazer essa transição de carreira entre o jornalismo e essa carreira mais autônoma ligada à criatividade, da moda e tudo mais, da postura, ela acabou unindo um pouco, né, as habilidades dela ligadas ao jornalismo na criação de conteúdo e eventos para sustentabilidade na moda, né? E com isso ela foi criando um trabalho muito legal. Então, quem quiser conhecer também um projeto, né, que é um exemplo disso que a gente estava falando, chama Justa Moda, e essa aqui é a página dela no Facebook. Legal. A Ana Fernanda, acho que ela passou na primeira turma do Empreenda Sua Paixão. Então, uma longa história de lá aqui, gostoso rever. Bom, e agora a gente chega no passo 2, que é o planejar. E aí a gente colocou assim, planejar o mínimo e começar antes de estar pronta. Por que a gente colocou essa frase? Porque a gente sabe que, como a Karine falou, o planejamento, às vezes, ele vira um escudo de proteção, né? É uma áreazinha ali confortável, em que a gente não precisa de descobrir muito sobre aquilo que a gente está planejando, a gente não precisa de dar nenhum passo, e às vezes a gente fica eternamente ali dentro do planejamento, sem sair do lugar na prática, né? A gente sabe que existem estudos que mostram que as mulheres são aquelas que mais buscam estudos, mais buscam cursos, isso é muito legal, mas isso às vezes vira uma cilada. A gente fica colocando condições e desejos, várias coisas no caminho de realizar alguma coisa que a gente quer muito, né? Então a gente tem muito medo de chegar próximo daquilo que a gente quer de verdade, descobrir a realidade sobre aquilo. E aí planejar vira um refúgio, né? Então, assim, planejar é importantíssimo. A gente acredita muito que é importante começar a planejar antes de começar. Mas existe um nível saudável de planejamento que a gente acredita que precisa de acontecer, né? Você não deve ficar ali eternamente planejando. Então, a gente acha assim, que planejar é como se fosse uma pessoa que está querendo saltar, querendo fazer um salto, assim, de uma área mais perigosa. Tem gente que corre e pula, né, sem proteção nenhuma. Planejamento é uma forma de proteção, é uma forma de pensar nas áreas principais do negócio, de pensar no que envolve dar esse passo, mas que não vai evitar que você pule, né, é importante que você pule e descubra o que tem lá embaixo, só que se prepara antes. Esse é o recado principal para a gente aqui agora. E aí a gente deixou aqui algumas perguntas que vão ajudar vocês a planejarem um pouco mais o negócio, planejar o suficiente, a gente quis chamar, né? Que é o seguinte, primeira coisa é
A primeira pergunta para você pensar, quando você já tem uma ideia de negócio, quando você já tem uma ideia do que você quer fazer, já fez aquela primeira exploração sobre você, sobre possibilidades, já tentou fazer ali uma combinação de pontos fortes, talentos, habilidades. Então, agora é uma hora de começar a pensar como que você vai gerar valor com a sua ideia. Ou seja, qual que é o benefício por trás dessa ideia? Às vezes a gente quer dizer assim, exatamente o que a gente quer fazer, né? A gente deixa claro, descreve de maneira clara para a gente mesmo, assim, o que a gente gostaria de realizar, que tarefas a gente gostaria de fazer no nosso negócio. Mas a gente esquece de pensar qual que é o benefício, ou qual que é o problema que você vai resolver de uma pessoa que é real, que está ali esperando ser ajudada, que está esperando que você resolva ou facilite a vida dela de alguma maneira. Então, é forma de pensar assim, como que é o benefício para essa pessoa, como que você ajuda ela de verdade, né? Tentar descrever e olhar para essa atividade que você faz de outra maneira. A segunda coisa é, quando você pensa, então, em como que você vai gerar um valor com a sua ideia, e como que você vai descrever qual que é o benefício, é para quem que é esse benefício, né? Quem que você está tentando ajudar? Qual o problema, de que tipo de pessoas você está tentando resolver? Então, tentar pensar um pouco mais em quais são as dores que essas pessoas têm, quais são as dificuldades que ela tem na vida delas. Vamos supor, você percebeu que você é muito boa ou muito bom de criar conteúdo em mídias sociais, em redes sociais. E você pretende fazer disso um serviço seu, em vez de trabalhar como outra pessoa, se assumir como freela e assumir sua carreira de freela como seu negócio, né, como tomar a frente da sua carreira de verdade e liderar a sua carreira. Então, você pensa que, primeira coisa que às vezes vem na cabeça é, tá, então eu vou criar conteúdo para redes sociais. Quando a gente fala de como você vai gerar valor, ou como você vai descrever esse benefício, essa pessoa, quem que eu vou estar ajudando quando eu crio um conteúdo para redes sociais? Então, por exemplo, eu poderia, na verdade, ajudar pequenos empreendedores a focarem nos negócios deles, e assim eles não vão precisar de gastar tempo criando o próprio conteúdo para redes sociais. Entendeu? Então, é uma maneira de descrever como você vai ajudar alguém e como que essa pessoa vai sentir e perceber esse benefício na prática, de verdade. A terceira coisa que também é muito importante é pensar sobre dinheiro. Às vezes a gente pensa assim, eu vou começar e depois eu descubro como que eu vou ganhar, de onde que vai vir esse dinheiro, como que eu vou gerar receita com o meu negócio, com o meu projeto. E aqui, então, é o momento, às vezes, de pensar em possibilidades. Também fazer essa brincadeira, fazer esse brainstorm de maneira mais livre, de pensar formas diferentes de gerar receita com o seu negócio. Então, de onde que vai vir esse dinheiro? Quais os custos, e quais os recursos são necessários? Seria uma outra etapa de perguntas também. Então, entender assim, o que eu preciso de verdade, de estrutura de custo? Eu preciso, para começar, ter um escritório? Ou é possível começar da minha casa? Se eu começar da minha casa, o que eu consigo, o que eu vou ter de gastos aqui no meu dia a dia para esse negócio acontecer? E aí começar a pensar sobre essas coisas, né? Quando a gente pensa em custos, mas e quando a gente pensa em recursos? O que eu preciso ter? O que eu preciso de conhecer para fazer esse negócio, essa ideia funcionar? Principalmente quando a gente está falando de negócio próprio, um negócio que é individual, o que é que eu tenho que esse negócio precisa? Quais são aquelas habilidades que eu levantei lá naquele primeiro passo? Quais são aquelas competências, aqueles talentos que eu tenho que vão ser importantes aqui, que a gente pode recuperar aqui? Eu preciso ter consciência de como que eu estou usando esses talentos aqui nessa ideia. Então, aqui é o momento de levantar essa parte de recursos e custos, e aí olhar de novo para de onde está vindo o dinheiro e começar a entender assim, está equilibrado de onde que eu posso tirar? Ou quanto pode entrar de dinheiro, tanto de custo que eu vou ter? Onde que eu posso começar a enxugar isso daqui para ficar mais viável, para ficar mais equilibrado?
E a última etapa, depois de olhar isso tudo, pensar quem pode me ajudar a fazer esse negócio funcionar. Quem são aquelas pessoas, parceiros, fornecedores que vão ajudar, de repente, a chegar mais perto daquelas pessoas que eu quero atender? Ou ainda, que tipo de parceiros eu posso ter para tentar diminuir os meus custos? Então, as coisas aqui, cada item está relacionado com o outro. A gente responde algumas perguntas, mas depois de responder todas, a gente pode voltar, olhar, entender qual é a relação entre elas. E aí eu queria deixar como exemplo aqui hoje de uma pessoa que esteve, acho que na turma 4, é a Karine Ferrão, é mais relacionada àquela parte de planejar o necessário, de planejar o suficiente, né, e não cair nessa cilada de ficar eternamente planejando. Então, a Karine, ela é do Rio Grande do Sul, ela é uma pessoa que ela já trabalhava, ela tinha uma lojinha de artesanato, mas ela sentia que a coisa não estava precisando de virar. E aí ela percebeu que ela planejava, e que as coisas não estavam saindo do lugar. E ela percebeu que faltava coragem para ela, para dar esse passo. Então eu peguei até uma frase dela ali, que ela disse: esse curso me ensinou que a gente tem sim que planejar, que estudar, mas que nunca vamos estar prontos realmente, e que temos que começar algo e que as coisas vão fluindo, acontecendo, se encaixando. Então ela falou que ficou anos planejando e procrastinando, e percebeu que só precisava ter um pouco mais de coragem para dar o primeiro passo. E aí ela falou algumas coisas, e depois disse, eu levantei a cabeça e disse, bora começar. E aí ela percebeu, então, que o que ela estava fazendo era criando um conteúdo que era o que todo mundo fazia, fazendo artesanato da forma que todo mundo fazia naquela época, e que ela não estava conectada com o que ela gostaria de fazer de verdade. Quando ela conseguiu fazer essa virada, conseguiu fazer alguma coisa que tinha a ver com ela, que tinha a ver com a experiência dela, com a forma como ela acreditava, com as coisas, com o jeitinho dela, as coisas começaram a acontecer de outra maneira. Então, eu queria até convidar vocês também para conhecer o projeto dela, chama Krika EV Arts. Ela tem uma fanpage, mas tem bastante conteúdo, tem canal no YouTube, é uma pessoa bem legal de acompanhar, e para quem é artesã, ela também dá umas dicas bacanas, e comenta algumas coisas que ela gosta, materiais que ela usa. Então, é um projeto bem bacana. Ricardo perguntou aqui se no curso 2 se existe uma hierarquia para essas perguntas. Existe sim, existem ferramentas que a gente usa para explorar cada uma dessas áreas. A gente colocou esse formato de círculo ali, mas para orientar uma ordem de pensamento aqui, porque é uma visão mais geral, né, mas a gente acaba fazendo uma exploração em cada uma dessas áreas, pensando com mais carinho sobre cada uma delas, depois vendo todas juntas, né, e a gente tem exercícios específicos e até algumas ferramentas específicas. Uma forma de ver esse mesmo conteúdo aqui de uma forma diferente, aprofundando dentro de cada um deles, é o Business Model Canvas, né, que é o Canvas do modelo de negócio, que é um modelo bem famoso e que ajuda a pensar sobre todas as áreas do negócio de uma vez só. Responde, Ricardo? O José Victor comentou aqui que a amiga dele, a Jéssica, estava na aula com ele, disse que super se identifica, que ela tem um projeto que está trabalhando há 3 meses, mas ela está em fase de planejamento, não foi para a rua, né? Então, é um desafio muito comum, porque é aquilo que a gente falou, né? É cômodo, é gostoso ficar ali planejando, né? A gente fica no mundo das ideias, surgem alguns medos, alguns obstáculos, e a gente, né, pela própria dúvida em si, a gente vai buscando informação, né? É aquilo que a gente falou, planejar é muito importante, mas a gente não pode ficar só no planejamento, né? Principalmente nessas fases iniciais, a gente precisa testar as ideias, a gente precisa validar as ideias. E como que a gente faz isso? Indo para a rua, né? E até o passo 3 aqui, conectando com as pessoas. Eu só queria fazer um comentário bem rapidinho antes. A gente mesmo, José Vitor, Jéssica e, né, todo mundo que está aqui, a gente também cometeu esses erros, né?
E a gente também caiu nessas ciladas. Então, a gente teve um projeto que a gente era apaixonada por ele. Porque a gente era apaixonada por ele, acho que nem era questão de ficar com medo, né? Nem era só que era cômodo, mas é que a gente queria fazer uma coisa muito perfeita. A gente queria fazer um negócio muito legal. Então, para chegar até a perfeição, aquela que não existe, né? A gente acaba planejando mais, gastando mais tempo, né? Então, a gente acabou que quando a gente foi o quê? Um ano, cara, ou 6 meses, não sei, planejando, pesquisando e tal. Quando a gente lançou o negócio, o que aconteceu? Não era aquilo que as pessoas queriam usar, não funcionava. Então, assim, a gente precisa de sair, tomar coragem, dar espacinho, ir pra rua, colocar a ideia à prova e descobrir a realidade sobre ela, né? Hoje, quando a gente tem alguma ideia, a gente já começa a pensar, né, como que a gente pode validar essa ideia. Então, é uma coisa que a gente aprendeu muito com os nossos próprios erros mesmo. Como a Priscila falou, a gente já ficou um ano planejando um projeto que, quando ele foi para o ar, né, as pessoas nem entendiam para que era aquilo que a gente tinha feito. E, assim, a gente sabe que planejar as coisas é meio que mais ou menos como ter um filho, né? Assim, a gente fica um tempo ali, e aí na hora que a criança sai, a gente se apaixona por ela e fica um pouco cega. Né? É verdade. E se a gente não souber separar essas coisas, né? Quer dizer, aprender com os erros, né? Eu acho que isso é a grande questão, assim, a gente aprender e estar um pouco mais confortável com aprender com os erros. Isso vai se transformar em crescimento, com certeza, né? Então, por isso que o passo 3, né? Por isso que o 3 está bem aqui, ó, logo colado com o planejamento, que é o planejar o mínimo necessário, você se conectar com as pessoas, né? Conectar com quem? Com pessoas que você acredita que são também a sua cara, que são pessoas também que gostam das mesmas coisas que você, ou que também vão se identificar com o seu produto ou com o serviço que você quer criar, né? Então, naquele planejamento, como a Priscila falou, uma das perguntas importantes é tentar identificar quem que é o seu público, né? Quem que é a sua galera, quem que é as pessoas que vão se identificar também com aquela ideia. E criar uma conexão. Né? E como que a gente pode criar conexões? Bom, existem várias formas, né? As perguntas dessa fase, né? Envolve tentar responder como que você pode iniciar uma conversa com essas pessoas, como que você pode oferecer algo gratuito, né? Então, assim, oferecer algo gratuito é uma das formas de você conectar também, né? Então, de repente, você está pensando em criar um serviço de consultoria, de gestão de negócios para pequenos empreendedores, não sei. Ou então empreendedores criativos. Então, de repente, você pode, fazer uma palestra, né, como essa que a gente está fazendo aqui, ou reunir alguns conhecimentos, coisas que você já sabe, e ir conversar com as pessoas, né? Oferecer algo gratuito, oferecer o seu conhecimento. Se for um produto, de repente você desenvolve uma amostra grátis, né? Faz um evento, chama as pessoas, apresenta seu produto, né? Oferece ele e depois pede feedback, né? Por exemplo, pergunta o que as pessoas acharam. Então, são formas de você conectar. Né? A outra pergunta também, como você pode compartilhar o que você já sabe? Né? Como você pode compartilhar? Criando um blog, criando um canal de vídeos no YouTube, né? Criando o que quer que seja uma palestra, um grupo de discussão, né? Isso vai depender muito, assim, do que é que você quer criar, né? E quem que é o seu público, né? Onde essas pessoas estão? Então, se for um negócio, talvez, ligado mais as coisas presenciais, né? Então, de repente, você faz uma palestra mesmo na sua cidade, se for uma coisa regional, se for uma coisa que você pretende vender pela internet, então já começar a usar alguma ferramenta digital, né? Um Facebook, um Instagram, um vídeo, um blog, qualquer coisa que você já consiga conectar com essas pessoas. Né? E como que você pode aprender também com o público. Então, às vezes, a gente fica muito preocupado em criar coisas que as pessoas vão gostar, né, que elas vão se identificar, mas a gente não pensa como que as pessoas também podem nos ajudar a criar o produto ou o serviço que a gente quer criar.
né? Então, de repente, perguntar para as pessoas, né? Uma forma de fazer isso, um exemplo, é você criar um conteúdo gratuito, por exemplo, um e-book, né? Criar uma lista de e-mails, que foi como a gente começou o nosso projeto, e aí as pessoas que se cadastrarem para receber aquele e-book gratuito, você começa um relacionamento com essas pessoas, começa a conversar com elas, mandar conteúdo, e começa a perguntar, né? Qual que é o seu problema em determinado assunto, né? No nosso caso, a gente perguntava para as mulheres quais eram as dificuldades que elas tinham para a criação do negócio, quais eram as principais dúvidas, como que a gente poderia criar conteúdo que fosse mais útil. Então, essas perguntas todas, essa conexão que a gente criou, essa comunidade, isso nos fez aprender muito sobre as pessoas, né? Aprender também sobre o nosso negócio, aprender o que a gente poderia oferecer. Então, às vezes, se você está travado aí nesse ponto, né? O que eu posso oferecer? O que eu posso oferecer? Né? Por que não perguntar? Né? É isso que é importante a gente pensar quando está travado no espaço, né? Como que você pode co-criar o seu negócio? E existem várias formas de fazer isso, né? A Priscila vai falar um pouquinho do caso da Lu Testoni, que ela separou aqui como exemplo. Inclusive, achei interessante, que ela está totalmente relacionada com essa pergunta 5, que é o que você pode aprender com seu público, né? Como co-criar. Então, eu selecionei a Lu, porque eu acho que é um caso muito legal. Ela chegou, eu tive que rever, né, assim, às vezes as turmas têm mais tempo, então a gente acaba esquecendo um pouquinho como é que foi todo o trajeto da pessoa, a gente lembra do final. Mas achei interessante que a Lu chegou assim, comentando, ela tinha um blog e ela falava sobre fotografia, falava sobre criar conteúdo, e aí ela pensou no primeiro momento a criar alguma coisa a respeito de como criar um blog, né, alguma coisa relacionada a conteúdo, mas as pessoas perguntavam muito mais sobre fotografia. Então, ela teve esse estalo, né, durante o curso, conversando, observando e tal, que ela gostaria, então, de investir nessa criação mais relacionada à fotografia, a trazer um pouco mais da experiência dela. E aí, ela criou um canal, foi começando a colocar ali alguns desafios que ela já tinha proposto, né, ela tinha nesse blog que ela tinha, que falava sobre fotografia também, ela acabou colocando um conteúdo ali sobre fotografia, começou a colocar ali também os desafios dela, começou a colocar algumas coisas, algumas fotos que ela tirava que eram relacionadas aos desejos e gostos pessoais dela, então tem uma parte que é sobre toy art também, ela compartilha toda a coleção dela, compartilha cada bichinho novo que ela pega, que ela ganha, que ela compra, enfim, tem muito dela ali, né, no começo o trabalho era um trabalho que era muito mais relacionado ao projeto, depois ela acabou trazendo tanto dela para o projeto que virou Lu Testoni Fotografia mesmo, o nome do projeto dela, né? Então, ela tem um canal no YouTube que é muito bacana, que ela ensina a usar a câmera, usar celular, ela faz comparação de celular, ensina técnicas, recursos, e ela vai falando tudo isso que ela foi descobrindo também, e foi compartilhando lá o aprendizado dela, compartilhando um pouco mais lá sobre o desejo dela, sobre as coisas que ela gostava, os interesses, e as pessoas que se identificavam com aquilo começaram a se conectar automaticamente com ela, né, gostar daquele conteúdo, se reconhecer naquelas coisas que ela trazia, e também começaram a se sentir ajudadas, porque afinal de contas era um conteúdo também que era útil para essas pessoas, né, então ela identificou que o público dela era fotografia para não fotógrafos, toy art e café, é sobre isso que ela fala. Né, simples, direto, tá ali conectado desde o começo, tá ali explicado de maneira clara desde o começo, e as pessoas se identificam com isso, com o jeito dela, com a forma dela de falar. Foi muito interessante observar isso também. Aqui algumas sugestões, né, de formas de ferramentas e formas, estratégias que a gente pode conectar com a galera, criar essa comunidade, né?
sair do planejamento, como o José Vitor contou aqui da amiga dele, da Jéssica, né? Então, formas de você realmente começar a colocar a sua cara, né, a tapa, digamos assim, mas de uma maneira legal, que é construindo comunidades, né? Então, as formas que você pode fazer isso, aqui são algumas ideias, né? Criar um blog, ou às vezes por meio de vídeo, né? Hoje o vídeo tem uma força muito grande, então, criação de blogs, redes sociais, próprio Instagram mesmo, criação de vídeos, um canal no YouTube, criação de palestras, né? Então, de repente, o seu negócio está mais ligado à presença mesmo. Você está presente junto com as pessoas, fisicamente, então, por meio de palestras, grupos de conversa, né? Nem que seja um grupo de discussão. Ah, ainda não sei, eu não tenho ainda esse impacto, não consigo reunir muita gente. De repente, você consegue reunir 5 pessoas, mas que sejam do seu público ou pessoas que você acredita que podem se beneficiar do seu produto, para você realmente mostrar ele e iniciar essas conversas e esse feedback, pedir a opinião das pessoas, né? Criar eventos também, pode ser eventos online ou offline também, né? Um bom e velho tete-a-tete. E também oficinas, né? Então, são formas de você criar essas conexões. Aqui são algumas ideias, né? Mas você pode pensar aí, de repente, se você já criou essa conexão com o seu público, compartilha aí com a gente, né? Se você já tem um blog, algum canal, alguma rede, deixa aí nos comentários também para a gente conhecer os projetos de vocês, mas que são formas de você criar essa conexão. E com isso, a gente acredita que é sim uma das melhores formas de você avançar no seu projeto, porque você pode co-criar com o seu cliente, com o seu público, e você pode ter novas ideias do que oferecer projetos mais úteis e mais dentro do que as pessoas precisam, né? Então, é esse senso, essa comunidade que ajuda a avançar, né, nos próximos passos aí mais para frente. E é até o passo 4, né, que a Priscila vai falar. Bom, então vamos lá, começando. O 4 é engraçado, né, porque os conteúdos, eles são todos relacionados, como vocês estão vendo, né? A gente está falando aqui, às vezes, mais para o final vocês vão entender melhor, mas a gente já falou com o Ricardo, o curso 1, curso 2, porque ele já sabe como é que é o plano todo, mas está tudo relacionado, tudo conectado um com o outro. É muito interessante observar isso. E se eu for continuar falando, eu vou começar a repetir algumas coisas aqui, mas vamos lá. Testar. O que é testar? Nada mais é que tirar as ideias da cabeça, permitir que as ideias sejam testadas, que elas conheçam o mundo, que você conheça a verdade sobre elas, porque, afinal de contas, até a parte do teste é tudo teoria, é tudo hipótese, né? Então, sair do mundo das ideias, sair das hipóteses e descobrir de verdade o que representa essa ideia, se as pessoas entendem, se as pessoas gostam, né? Começar, então, a entender um pouco mais sobre isso. Quais são algumas formas e algumas perguntas sobre essa fase de teste? Acho que a primeira pergunta é, como você pode testar a sua ideia já vendendo? Acho que são duas coisas, né? Primeiro, qual que é a forma mais simples de testar, de descobrir a realidade sobre ela, e como que você pode testar já vendendo, já tentando ganhar um dinheirinho, já tentando descobrir se as pessoas querem pagar sobre alguma coisa, né, sobre o seu trabalho ou não, se elas não estão vendo valor ainda naquilo, às vezes é a forma de falar, às vezes é a forma de descrever, será que é oferta? Então, começar a testar e começar a vender. E a gente fica, às vezes, muito viciado na parte digital toda, né? Então, a gente só quer tentar online, mas, gente, existe uma infinidade de opções, né? A gente pode, sim, tentar online. Online é uma possibilidade muito bacana. A gente chega em outras pessoas que não são as pessoas nas nossas redes. Então, assim, para online, existe página de captura, né? O que é a página de captura ou a landing page? É aquela página que você cria descrevendo o produto, uma página simples, descrevendo o produto, descrevendo a sua oferta, o que você está pretendendo oferecer, falando diretamente com essas pessoas que você gostaria que fossem seus clientes, que você acredita que são seu público, e aí lançar isso em algum, pode ser, de repente,
nas suas redes sociais, se você já tiver, né, um público interessado, se você já fez essa parte inicial de criar o seu público, que a gente comentou no passo anterior, né, de criar a sua comunidade, você lança ali, vê o que as pessoas, observe o que as pessoas falam sobre aquilo, se elas estão interessadas, se elas querem comprar já ali, né, assim, a forma mais simples, apresentação de PowerPoint, às vezes você vai fazer uma apresentaçãozinha simples, contando qual que é a ideia, mostrando os benefícios daquela ideia, como que você ajuda a pessoa, e apresenta para algumas pessoas que você identifica, que tem um perfil parecido com a do seu cliente ou do seu público-alvo. Uma outra possibilidade aqui, página de venda com anúncios pagos, né, essa página de captura, já jogando, anunciando via Facebook Ads, via Instagram Ads, via AdWords, e joga esse pessoal todo que você também não teria acesso normalmente, por meio de anúncio, para a sua página de venda, ver o que dá ali de resultado, ver se alguém compra, se as pessoas entram, olham e saem, quantas pessoas que entraram e compraram, ali já dá alguns resultados pra gente. Instagram mais WhatsApp, então às vezes você pode começar a oferecer pelo Instagram, né, tira uma foto do produto, descreve ali o seu serviço, fala para a pessoa entrar em contato pelo WhatsApp, vê quantas pessoas entram em contato, vê se as pessoas estão dispostas a pagar aquele valor, enfim, testes, né, jogar a ideia e ver o que vai acontecer de verdade. Um exemplo disso que a gente selecionou aqui, é um exemplo super legal também de uma pessoa que estava num dos cursos, ela estava na turma 2, é a Gabi Antesana. Ela começou, ela já era chefe, já tinha uma formação para fazer alguma coisa relacionada à gastronomia, e ela tinha interesse pessoal também, de novo, conectando talentos, né, interesses e tal. Então, ela conectou com esse interesse que ela tinha de fazer a gastronomia funcionar. Ela já fazia para ela bolo sem glúten, isso, gente, antes de entrar a modona aí, que a gente vê agora, né? Então, bolo sem glúten, sem lactose, sem, né, de uma maneira que tem, às vezes, mais benefícios para a saúde. Então, ela foi criando a forma dela, os produtos dela, e qual foi a forma mais simples que ela encontrou de testar? Postando no Instagram e postando no Facebook uma foto, você vai ver aqui atrás, no fundinho, tem uma foto, ela fez uma marmitinha, escreveu em cima, assim, na tampinha da marmitinha, o nome da marca dela, o que era que ela estava oferecendo, e postou isso no Instagram e viu o que ia acontecer. E ela entregava, ela mora em Balneário Camboriú, e ela testou e começou a vender só naquela região, né? E aí ela cresceu, hoje ela participa de feiras, tem cursos, o negócio dela tomou uma outra forma, mas então, assim, ela começou da maneira mais simples possível. E é assim que a gente estimula que vocês pensem também, qual que é a forma mais simples que eu posso começar, com menos custo, com menos trabalho, para você testar rápido. Perfeito, né? E isso aí que a Priscila está falando é justamente a saída aqui para o que a Lorena está falando, né? A Lorena Mirelli e a Jéssica, né? Amiga do José Vitor. Então, assim, às vezes essa procrastinação, né? É pensar mesmo que de repente, que forma criativa você pode iniciar essa conversa com o seu público, né? Para tirar esse seu projeto do planejamento, né? Sair dessa procrastinação. Então, ela estava contando aqui que a Jéssica viajou por Minas para tentar se inspirar para o projeto, né? E olha só que legal que, de repente, essa viagem poderia ter sido, né, compartilhada nas redes sociais, ou, né, poderia já estar criando uma comunidade. Então, interessante pensar nisso, né? Formas, igual a Priscila falou, formas simples, como você pode começar de maneira simples. Então, às vezes, o que a gente precisa é justamente simplificar, né? Porque a gente começa a complicar muito quando começa a planejar demais. E aí, depois, é difícil a gente desembolar esses nós todos que a gente cria. Então, é pensar lá longe, né? Ter um sonho grande de sonhar e tudo, ver onde você quer chegar, mas como você pode começar mais simples, né? Para testar mesmo, para começar de uma maneira mais simples e aprender com esse processo, porque é muito rico, muito gostoso também a gente aprender com o próprio processo, com os nossos próprios passos, botando a mão na massa, né? Literalmente aqui o caso da Gabi. O Ricardo fez 2 perguntas aqui. Ele perguntou se nas aulas do Empreenda Sua Paixão a gente compartilha os erros e os acertos,
né, e passados para os alunos, e se o curso, qual curso seria isso? Seria um ou dois? Então, tudo que a gente compartilha, tudo que a gente aprende, né, mesmo de teoria, a gente passa baseado também na nossa vivência. Então, sempre vai ter exemplos, né, casos, não só nosso, mas também de outras pessoas que a gente já mentorou, outras alunas, que também servem de fonte de inspiração, porque a gente aprende muito com os erros, né, Ricardo? Eu concordo com você, a gente aprende muito, assim, com os erros que a gente tem, e eu acho que a gente pode compartilhar isso para poder, como inspiração também. Então, acho que a gente compartilha, sim, né, experiências pessoais, e é no curso todo, né? Não tem um curso específico para a gente falar disso, mas como a gente está fazendo aqui, né, nessa palestra, sempre a gente vai compartilhar, quando a gente lembra, de situações que a gente já vivenciou e passos que a gente acha que são importantes, né? Da gente não repetir mesmo. Mas esses 6 passos que a gente está compartilhando, né, eles foram modelados baseado muito na nossa vivência também, porque a gente percebe, por exemplo, a conexão com a galera, né, comunicar com o seu público. Se você pensar assim na criação do modelo tradicional, esse passo de comunicar com o público seria tipo o último, né? Porque o modelo tradicional, você planeja o seu negócio, passa um tempão ali planejando, procrastinando, que é gostoso, fica pesquisando, cria aqueles planos de negócio de 259 páginas, e no final das contas você vai lançar o seu negócio lá no final de 2 anos, né? Passou 2 anos planejando, e vai acontecer, às vezes, das pessoas nem entenderem o que você está fazendo, né? Pode acontecer, ou de repente você vai mudar de ideia no processo, né? Então, você vai comunicar para o seu público lá no final. Então, esse é o modelo tradicional. Na nossa experiência, na nossa vivência, a gente percebe o quanto que é importante você testar isso o mais rápido possível. Então, é isso que a gente sempre tenta passar, né? Essa experiência de testar o mais rápido possível para justamente não cair nessa cilada, igual a Lorena está contando aqui, a Jéssica, da procrastinação eterna, né? Então, essas formas da gente testar os negócios não é só porque vai te ajudar a antecipar os erros, mas também porque te ajuda a construir confiança. Porque você dá um passinho menor e fala assim, opa, peraí, isso aqui, legal, deu certo. Eu posso avançar um pouco mais, né? Então, isso também cria confiança. Bom, e aí, não me estendi demais, né? Mas vamos lá. Passo 5. A gente se empolga, né? A gente se empolga com as ideias. Uma que a gente gosta e vai embora. Então, passo 5, né? Então, o que seria na nossa concepção o passo 5? Turbinar, né? Então, você já conectou, olha só, se você chegou aqui no passo 5, você já baseou o seu negócio nos seus pontos fortes, né? Já está usando seus recursos pessoais, seus superpoderes, já fez o planejamento mínimo necessário, já encontrou formas de comunicar o seu negócio, testar vendendo, ou seja, você já tem um negócio que já está validado, né? O que seria o quinto e o sexto passo? São melhorias contínuas que a gente vai fazendo. Então, a gente pode entrar com ferramentas. Então, ferramentas digitais, elas ajudam a alavancar o negócio, fazem você chegar mais longe, né? A talvez chegar em pessoas que você não chegaria por meios de canais tradicionais, né? E ferramentas também que vão te ajudar na comunicação do seu negócio, né? Na comunicação da sua ideia, na comunicação com o seu público, a ter uma imagem mais profissional. Então, para fazer esse slide aqui, a gente teve também o mesmo desafio lá da seleção dos livros, né? Quais são as ferramentas fundamentais que fazem a diferença hoje, né? Talvez se a gente estivesse apresentando essa aula daqui, sei lá, 3 meses, essas ferramentas já estão fora de moda, né? Já passou, porque essa área da tecnologia, da informação, ela muda muito. Então, todos os dias a gente tem coisas novas, a gente tem que estar sempre atualizado, né? Então, hoje, né, quais são as ferramentas que fizeram aí, no nosso caso, né, Ricardo, da nossa história, do nosso negócio, quais são as ferramentas que fizeram a diferença e que a gente acredita que podem fazer a diferença também nos negócios alheios, né? Então, é o Canva, que é uma ferramenta de design. Vocês já conhecem o Canva? Quem aqui já usa o Canva? Já ouviu falar? Já utiliza?
é uma ferramenta de design para você criar, você pode criar propostas, apresentação em PDF, né? Essa apresentação mesmo a gente criou usando o Canva. Você pode criar cartão de visita, pode criar conteúdo para as redes sociais. Então, ele tem uma série de templates, né, com design gráfico pronto, e são imagens que você pode utilizar para comunicar o seu negócio. Então, às vezes, ao invés de, né, ter que contratar, de repente, um designer, e olha que eu sou designer gráfico, né, sou formada em design, mas eu acho incrível, eu acho genial a criação do Canva, porque torna mais acessível o design. Então, é uma ferramenta muito, 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 muito excelente mesmo, e hoje eu não consigo imaginar como seria o nosso negócio sem ela. Nossa. Então, eu sei usar o Photoshop, né, aprendi, tenho a formação para usar, mas eu uso muito o Canva, porque é uma ferramenta muito útil, muito rápida, e ela ajuda muito mesmo quando você precisa criar material de forma rápida. E também, o que mais que a gente tem? Tem as ferramentas de criação de sites, né? Então, os dois principais do mercado, que é o Wix e o WordPress, né? O Wix também é muito, mais indicado para se você não tem muito tempo, você precisa criar um site mais rápido, né? O seu site é mais simples. Então, o Wix tem uma série de templates que você não precisa nem ser programador, nem designer, mas você consegue criar um site com um visual legal, porque ele já vem com alguns templates prontos, e você consegue resolver esse problema do site. Então, é uma ferramenta muito fácil também. E o WordPress também é uma ferramenta mais antiga, né, mais tradicional, mas que você consegue criar sites e blogs também. Então, são duas ferramentas que a gente considera, assim, que fazem a diferença, né, total no negócio você usar essas duas. O que mais? Bancos de imagens, né, principalmente bancos de imagens gratuitos. A gente tem uma série de bancos de imagens que ajudam, né? Então, o empreendedor iniciante fica muito com essa dúvida de que imagem usar, né? Como comunicar, que imagem que pode utilizar, qual que não pode, como que é essa questão do direito autoral. Então, tem vários bancos de imagens que te permitem utilizar uma imagem e você tem a opção de citar, né? Você cita o autor e você pode colocar essa imagem no seu site com link para os sites e para os autores também. Então, se quem quiser, né, se tiver alguma dúvida em relação a bancos de imagens também, a gente pode falar aqui depois, colocar o link para vocês. Mas uma dos bancos que a gente usa muito é o Pexel. É Pexel? Fala? É Pexel. Sei, e tem um outro também. Bom, mas porque são tantos. Depois, né? A gente pode passar. Depois, se quem quiser, tiver dúvida específica sobre isso, a gente posta aqui. Uma coisa só que eu queria falar rapidinho, que assim, a gente gosta de reforçar aqui. Por que a gente recomenda essas coisas? Não é que a gente está falando que os outros serviços de design, de programador e de criador de conteúdo, enfim, esses outros serviços, ou de um fotógrafo, não é necessário. A gente acredita que é importante, que é legal, que vale a pena contratar e usar, mas nem todo mundo tem essa possibilidade. E a ideia é fazer a coisa da forma mais simples, mais rápida e com mais autonomia. Então, considerando essa situação de quem está começando, a gente gosta de citar esses sites que ajudam muito. Essas ferramentas, né? É para botar a mão na massa mesmo, né? E principalmente fazer esses testes iniciais, né? Mesmo que depois você vá terceirizar e vai contratar os serviços. E aí vai acabar a desculpa, né? Que não vire uma procrastinação, exatamente, né? Eu não sei fazer, então eu vou esperar eu ter, o recurso necessário, o dinheiro necessário para poder contratar. Então, a gente está mostrando ferramentas que são possíveis de você utilizar, né? E sair mesmo desse estado, né? De colocar mesmo em prática. Então, ferramentas de edição de imagens e vídeos no celular também que ajudam muito, né? O próprio Instagram mesmo tem vários recursos que a gente pode utilizar. E de e-mail marketing, que é a pergunta aqui da Aline, né? Qual que a gente utiliza? A gente utiliza o MailChimp, mas tem vários outros também. Tem o Aweber, que também é muito famoso, enfim. Tem uma série de ferramentas que são ferramentas que a gente considera, assim, fundamentais, né? Então, se me perguntasse assim, Karine, quais são as ferramentas que você acha que são, assim, imprescindíveis de eu aprender?
Eu responderia essas, né? Pode ser que até você venha desenvolver ou aprender outras que podem ajudar também, mas essas são, acho que, as mais fundamentais hoje. E o sexto passo, né, para a gente ir finalizando aqui, o que seria o sexto passo? Também são passos de melhorias, né? Você turbinar com ferramentas de produtividade, que vão te ajudar a otimizar o tempo, otimizar o seu trabalho, organizar as ideias. Então, todo mundo que empreende, né, ou uma carreira autônoma também, precisa aprender essa habilidade de gerenciar os próprios projetos, né, priorizar o tempo. Então, mesma coisa, né? Quais são as ferramentas que fazem a diferença, que fizeram a diferença no nosso negócio e que nos ajudam a aumentar a nossa produtividade? Primeiro, fazer um planejamento anual, né? Então, eu e Priscila, a gente sempre tenta trabalhar fazendo um planejamento, a gente tem uma planilha que a gente divide o ano, né, em meses, e a gente traça uma meta por mês, né, durante os próximos meses e até o final do ano. Fazer um planejamento semestral, fazer uma visão mensal, né, quais são as metas para cada mês, quais são os projetos que a gente quer trabalhar por mês, e aí a gente vai afunilando, né, fazer um planejamento das semanas. Outra coisa que é fundamental, a lista de tarefas, né, a gente sempre gosta de citar ela, porque é muito difícil a gente, quando está iniciando, ou quando está numa carreira autônoma, não tem ninguém dizendo pra gente o que a gente tem que fazer, né? Quando a gente tem um emprego, uma coisa formal, a gente às vezes tem pessoas que vão dizer pra gente o que a gente tem que fazer. Mas quando a gente está numa carreira autônoma, a gente mesmo precisa gerenciar. Então, a lista de tarefas ajuda muito nisso, né? E saber quais são as tarefas mais importantes, né? E sempre começar por elas também. Outra ferramenta que ajuda muito, calendários, né? Seja digital, analógico, aí vai muito na questão de gosto pessoal, né? Porque as pessoas têm mais afinidade. Ferramentas de leitor de blogs, como o Feedly, também ajuda muito a organização dessa leitura, né? Então, às vezes não, né? A gente tem muita informação hoje em dia, e aí, né, gente, quem dá conta de ler a quantidade de e-mails e WhatsApp, blogs e indicação de vídeos, então a gente não consegue, né, administrar essa quantidade de informação que a gente tem hoje. Então, como que eu e Priscila, a gente resolve isso, né? A gente usa alguns leitores de blog que a gente cadastra ali e a gente acessa pelo menos as informações que são muito mais importantes para o nosso negócio, né? Com isso a gente prioriza, porque não dá para a gente atualizar tudo e saber tudo que está acontecendo o tempo inteiro. Uma outra ferramenta que a gente utiliza muito desde a criação do nosso negócio é o Google Docs, para gerenciar os arquivos, né? Então, são formas da gente compartilhar os documentos. Mas também não vou entrar muito em detalhe aqui, porque senão a gente vai ter que ter uma aula para cada uma dessas ferramentas. Só queria mesmo citar quais são as ferramentas mais importantes. O Google Docs é a parte, é tipo o Word do Google, agora que eu vi que ficou aqui, passa batido, mas é o Google Drive, que tem a parte de armazenamento, e além da parte de armazenamento, tem lá também as planilhas, tem tipo um Word do Google, tem várias ferramentas, tipo as do Office, e que ajudam muito e que elas podem ser compartilhadas. Então, quem está trabalhando em grupo, é muito bom, você usa junto aquilo, né, ao mesmo tempo. Uhum. Que são as ferramentas mais importantes, né? E como eu falei, aqueles são os passos são os passos fundamentais. E antes da gente avançar aqui para o final, eu queria perguntar para vocês se faz sentido para vocês o que a gente compartilhou até aqui, né? E em qual passo vocês estão, assim, qual etapa vocês mais se identificam? Qual dessas etapas que a gente falou aqui vocês acham que são, assim, o ponto mais fundamental para você hoje? Qual que é a etapa que você precisa avançar? Né? Compartilha aqui com a gente, para a gente também saber em que pé que vocês estão e o que vocês acharam do conteúdo até aqui, para a gente saber. E também, se vocês tiverem alguma dúvida, o momento de começar a perguntar é agora. A gente vai caminhando aqui
Para a gente finalizar, né? Um pouco, já são 9 horas. Nossa, quanta coisa a gente fala. Obrigada e a por gente você nem estar falou aqui tudo que com a a gente gente queria, né? até agora. É muita coisa, né? Mas eu queria saber mesmo, ter o feedback de vocês, o que vocês estão sentindo aí, do que a gente está falando, o que bateu aí mais forte para vocês, né? E aí compartilhar com vocês alguns insights que fizeram muita diferença na nossa caminhada, que, né, uma das coisas que a gente às vezes fica muito presa quando vai iniciar um negócio é que a gente fica nessa de ficar tentando achar a ideia ideal, a ideia genial, né, um negócio que a gente ame, e onde está, né, a sua paixão e tudo mais, que é aquela dúvida do Ricardo, né? Nossa, Karine, Priscila, pelo amor de Deus, como é que eu descubro isso tudo, né? Então, assim, e às vezes, né, eu vou deixar aqui uma reflexão para vocês, que às vezes o caminho pode ser também um pouco diferente, né? A paixão, né, a paixão pode vir depois do seu empreendimento. Né? O que eu quero dizer com isso? Quanto mais a gente se dedica a ficar muito bom em algo que gera valor para as pessoas, né? E sente esse retorno, sente que o seu trabalho tem um valor, sabe? Mais a gente se apaixona pelo que faz. Não faz sentido? A paixão, ela vem depois nessa equação, né? Então, para pensar um pouquinho, às vezes você está aí procrastinando, né, tentando achar ideia genial, o que é que realmente você ama fazer, e às vezes está naquele momento de, nossa, não consigo achar essa resposta, não sei por onde começar, né? Quem sabe a resposta para isso é simplesmente você começar. Pensar aí um pouquinho, né? Dormir aí com essa questão, né? Dormir um pouquinho nessa ideia. Será que o caminho não é simplesmente começar, né? E fazer algo que faça sentido, que você perceba que tem valor, e com isso deixar o tempo trabalhar também na sua ideia, para que você se apaixone pelo seu negócio, né? Então, eu queria deixar essa reflexão, que para a gente faz todo sentido, né? Porque, como a gente comentou, é uma construção, a gente não tem a ideia genial e acorda com ela e de um dia para a noite vai fazer sucesso, não é assim que funciona, né? O caminho é, sim, desafiador, mas ele é um caminho possível, ele é um caminho muito rico se você se deixar aprender, se deixar explorar, se permitir, né? Aprender com o processo. E se permitir apaixonar também pelo seu caminho, né? Então, e também assim, se você tem uma ideia, né, que é a frase aqui da Santa Teresa de Ávila, se você tem uma ideia, execute-a, né? A mensagem dos procrastinadores, né? Se você tem uma ideia, execute-a. Lorena, né, a Jéssica, todo mundo que está aqui ouvindo, que às vezes tem uma ideia, sente um chamado, sabe? Lá no fundo você sabe que tem que desenvolver esse negócio. Você sabe que é importante para você, você sabe que esse é o caminho. A coisa tá aí, ó, tá bem, você tá namorando a ideia, mas às vezes ela tá aí só na ideia, né? Então escute esse chamado, né? É melhor você executar a ideia, né? Igual ela fala que é melhor pedir perdão do que permissão. Então permita-se. E pra gente, né, qual que é o sentido disso tudo? Qual que é o sentido de empreender pra gente? Empreender a sua paixão é expressar sua alma naquilo que você faz. E é esse que é o caminho possível. Não é o caminho mais fácil, gente. Nunca vai ser. Mas é o caminho que faz sentido. É o caminho que tem alma. É o caminho que tem coração. É o caminho que tem brilho no olhar, né? Que tem frio na barriga. Tem medo? Tem medo. Mas é um medo que te faz ir além. É um medo que te impulsiona. Então, esse é o caminho que faz sentido pra gente. Esse é o caminho que a gente acredita. É esse o caminho que a gente impulsiona, sugere, inspira vocês também a trilharem. Se isso faz sentido para vocês. Se isso faz sentido para vocês, esse é o momento. O momento
Não é daqui 2 anos, 1 ano, 2 meses, quando a ideia for genial, ou quando você tiver com todo o planejamento pronto, não. O momento é o agora. O momento é o agora, né? E aí, né, o que é o momento agora, né? Voltando pro pé no chão, né? O que é o nosso momento agora? O nosso momento agora é de lançar, né, o nosso novo curso, o Empreenda Sua Paixão Live, que é o curso que foi totalmente reformulado para que faça mais sentido para as pessoas que vão fazer, né? O Ricardo já está lá inscrito, né? A gente já está formando uma turma de pessoas interessadas nesse conteúdo, tenho certeza que vai ser uma experiência maravilhosa. E é um curso para ajudar a criar um negócio com a sua cara, né? Começar do jeito certo. O que é o jeito certo? É o caminho com a alma, é o caminho com propósito, né? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai compartilhar tudo que a gente tem aprendido, as nossas experiências pessoais, né? Traçar estratégias, compartilhar técnicas, conteúdos, para ajudar a superar tudo isso que a gente falou aqui, a questão do medo, da confusão, às vezes, da falta de clareza, para que você possa ser, né, a inspiração, para que você seja essa força que você está destinado a ser, né, que é isso que a gente acredita, que cada um de vocês tem aí um potencial, tem os seus pontos fortes, tem uma ideia, tem um chamado, e você pode compartilhar isso com o mundo e se tornar também uma inspiração, né? E o que é o Empreenda a Sua Paixão? Então, vamos ser uma série de 6 cursos, né? A gente está lançando o curso 1, agora em agosto. Cada curso acontece em um mês, tá? Até janeiro de 2018. E essa aqui é a agenda dos próximos cursos. Primeiro, são 6 passos que vocês viram aqui com a gente, né, durante a aula. O primeiro é a escolha da ideia de negócio. A gente ajuda a escolher uma ideia que seja apaixonante, também viável. A gente vai ensinar técnicas para você validar suas ideias. E depois vem modelando o negócio, planejamento, mostrar o seu trabalho, encontrar sua galera, testando as vendas, o kit de ferramentas digitais, onde a gente vai ensinar a utilizar cada uma daquelas ferramentas que a gente falou, o kit de ferramentas de produtividade, né? E a gente fecha janeiro falando de planejamento. Então, o curso 1 já está, né, com as inscrições abertas, que é o curso que a gente vai focar naquele passo 1 que a gente compartilhou aqui com vocês, que ajuda muito a ter clareza. Então, se você está aí cheio de ideias, mas está procrastinando, né? Que é o principal desafio mesmo de quem está começando, né? A gente vai ajudar a gerar essa clareza. Como que a gente vai fazer isso? Ajudando a identificar os pontos fortes, né? Com perguntas, com exercícios, com várias estratégias que a gente vem aprendendo e desenvolvendo aí com o coaching e com as ferramentas de empreendedorismo. Aprender a encontrar boas ideias, se você também está nesse momento assim de não saber por onde começar. E alinhar esse seu negócio, né, sua ideia de negócio com a sua visão de futuro. Então, tudo isso a gente vai fazer para que você alcance no final do curso 1 essa clareza, né, de quais são as ideias de negócio certas para você, que combinam os seus pontos fortes, valores e visão de futuro. Então, é isso que a gente vai fazer nesse curso 1, que vai ser agora em agosto. Vão ser 3 aulas online, vão ser gravadas ao vivo, como essa daqui. As gravações vão acontecer no dia 1, 8 e 15 de agosto, às 7h30, né, como a gente está fazendo esse horário aqui. A gente vai usar uma ferramenta própria, então vai ser um momento que vocês vão poder interagir também por meio de vídeo, né? Não se preocupa muito, você só precisa de ter internet e celular ou computador. A gente vai passar todas as informações para acessar as salas, né, e as tecnologias necessárias. E todo o conteúdo do curso vai ser gravado online, ao vivo, mas ele também fica disponível, então vai ter uma plataforma para você acessar todos os vídeos, poder parar, pausar, né, acessar depois quantas vezes você quiser, e ele fica disponível pelo menos até o meio do ano de 2018. Então, você não tem essa necessidade de fazer o curso em tempo real. Mas se você fizer, você vai ter a oportunidade de interagir com as pessoas, tirar dúvida na hora, né? Então, é um processo bem mais rico, que a gente também acredita muito, que vai ser muito importante, muito rico também. Que mais? A gente tem também alguns bônus e mimos, né, que a gente gosta. Então, ao fazer a sua inscrição,
para qualquer um dos cursos, a gente tem um sistema de dinheiro de volta. O que é isso? Se você completar todo o curso, então se você comprar o curso 1 e completar ele até o final, realizar todos os exercícios e o exercício final, né, e mandar para a gente devolve 5% do valor pago no curso. Então, o que significa? Que a gente quer realmente ver o seu engajamento. Então, ao invés de dar desconto, a gente vai trabalhar dessa forma, né? Para que a gente também tenha o seu engajamento e que você consiga também aproveitar todo o conteúdo que a gente vai disponibilizar. Além disso, a gente tem os descontos progressivos, né? Então, se você compra um dos cursos, você ganha desconto para fazer o próximo. Então, as pessoas estão perguntando para a gente, mas eu quero fazer o curso inteiro, né? Como é que eu faço? Vai ficar pesado, não sei como é que eu vou pagar e tal. Então, a gente criou esse sistema justamente para incentivar. Se você quer passar pelo conteúdo inteiro, se você acha que todos os cursos vão te ajudar, se você está nesse momento inicial, você vai ganhando descontos progressivos, que começam em 10%, podem chegar até 20%, né? Se você tiver alguma dúvida sobre os descontos também, manda mensagem para a gente vai conversar. Só mandar e-mail lá no meajuda, né, @negociodemulher.com.br. E a gente vai ter também um grupo no WhatsApp, se você quiser participar, vai ser opcional, para a gente interagir, tirar as dúvidas, compartilhar outras referências, além do material que a gente vai disponibilizar também. E a gente tem uma oferta, né, especial para você que está aqui assistindo com a gente. Então, se é um conteúdo que faz sentido para você, se você está nesse momento, né, e quer fazer esse curso junto com a gente, junto com essa galera que está entrando agora, a gente vai manter o preço inicial de lançamento de R$210 para o curso 1, viu, gente? Para o curso 1, somente até amanhã. Então, amanhã é o quê? Dia 5, até as 23h59. Tá bom, pode ser até meia-noite. E a gente vai manter o valor, né, inicial, que é o de R$210. Esse valor pode ser parcelado ou pago também em boleto. E depois disso, a partir de amanhã, o preço passa a ser R$250. Então, se você realmente viu aí que faz sentido, viu que tem valor, quer entrar com essa galera, quer aprender junto, vamos botar a mão na massa, vamos compartilhar, vamos crescer junto, porque a gente também é uma comunidade, né? Nós somos uma comunidade e a gente tem intenção de crescer junto também. Então, se faz sentido para você, né, a oportunidade de você fazer ainda com preço promocional, é só acessar lá, né, o empreendasuapaixão.com.br. Eu vou colocar ele no ar agora, né, a página de venda vai estar disponível aí. Se você acessar agora, você acessa empreendasuapaixão.com.br/live. Porque daqui a pouquinho, assim que eu terminar aqui, agora mesmo, eu vou colocar a página de vendas no ar e você vai ter, até amanhã para fazer a inscrição. E é isso. Queria agradecer. Priscila, quer falar alguma coisa sobre o curso? Alguém tiver alguma dúvida? É só isso mesmo. Eu vou colocando no ar. Reforçar que quem tiver dúvida é para mandar para a gente no meajuda@negociodemulher.com.br, que a gente responde por lá. Só aproveitando o comentário do José Vitor aqui, então é o momento de desprocrastinar. A palavra é difícil, mas é boa. E aí, então, gente, é a hora, tá? É a hora de aproveitar. Até amanhã, até amanhã meia-noite, né? Dia 6, meia-noite. Dia 5, 23h59, empreendasuapaixão.com.br para aproveitar essa oferta. Depois vai subir para o preço normal. E essa é a oferta para o curso 1. É isso. E queria agradecer, né, gente, a todo mundo que está por aqui, que acompanhou com a gente, ficou com a gente o tempo todo. Foi um tempão de aula. Então, espero que tenha sido legal. Contem pra gente depois se foi bacana, o que vocês mais gostaram. E, enfim, contem com a gente. E é isso, gente. Muito obrigada. Cá, você quer encerrar? Estou só colocando, pronto, gente, agora a página está lá, tá certinha, vocês já vão entrar aí no empreendasuapaixão.com.br e vai estar lá a página de detalhes, de venda do curso, com todas as informações,
Tem também os depoimentos das alunas que já fizeram, né? Então, é bacana também conhecer as histórias, os empreendimentos que as pessoas já fizeram, que eles já realizaram. E queria agradecer também a todo mundo e pedir para você deixar aqui para a gente, né, também um feedback do que você achou e o que você achou dessa palestra, e se você tiver alguma sugestão também, que a gente vai fazer mais uma aula ao vivo como essa é só a primeira, a gente pretende fazer mais duas, ainda nesse período de inscrições, para vocês degustarem um pouquinho mais sobre, né, os assuntos que a gente trabalha durante o curso. Então, a gente ainda tem mais 2 cursos ao vivo, mais 2 aulas, né, que a gente vai fazer gratuita, mais algumas palestras. E se você tiver alguma ideia, ficou alguma dúvida aí ainda pendente, coloca aqui nos comentários para a gente responder, né, e trabalhar esse material também nas próximas aulas. E agora que eu tô vendo, tem mais comentários, mais perguntas aqui também. A Julie, você é minha cliente de coaching? Acho que é, né, Julie? Julie falou que foi ótima palestra, que ela tá cheia de ideias. E legal. Bacana. Legal você ter aparecido aqui, Julie. José Vitor falou que tá abrindo a landing page, mas não tá vendo os cursos no site. José Vitor, olha, a landing page agora tá. Já tá disponível, mas você vai ver lá agora... a princípio, só o curso 1 para venda, tá? Você pode registrar lá se você tiver interesse em algum outro curso também, que a gente avisa assim que abrir a turma, mas é isso. Então, a princípio, só vai ser possível cadastrar para a turma 1, para o curso 1. Se você ficou interessado por algum outro curso, né, por exemplo, eu gostei do curso de modelo de negócio, né? Já tenho uma ideia, então eu não quero fazer o curso 1, mas eu quero fazer o curso 2 ou o curso 3. Então, gente, cadastra lá no final da página do Empreenda Sua Paixão, lá no final tem um formulário para você cadastrar, e aí você deixa o seu e-mail que a gente vai avisar assim que o curso estiver disponível para inscrição, tá? Então, se você se interessou por algum outro conteúdo, é só deixar lá as informações que a gente entra em contato. Ai, que bom, a Elaine falou que gostou do aperitivo. Que ótimo. Legal. A gente tem que conhecer o aperitivo para depois saber se a gente vai gostar do prato principal, né? Então, a gente acredita muito nisso mesmo, de compartilhar conhecimento, até mesmo para vocês verem se é isso que vocês querem fazer, se bate, se está nesse momento mesmo. E se bateu, né, se o momento é esse, se o momento é de parar de procrastinar, de colocar as ideias em prática, né, esse é o curso que foi desenhado justamente para isso mesmo, para a gente sair da procrastinação e colocar as ideias em prática de uma maneira que seja divertida, rica, né, e com conteúdos que inspirem também. Então, a gente acredita muito nesse compartilhar mesmo de informações para a gente crescer juntas. Isso aí. A Julie, anota as ideias aí para trazer quinta-feira. E, Ricardo, agora que eu tô vendo que você perguntou várias vezes, né, se é possível testar 2 ideias ao mesmo tempo. É possível testar 2 ideias ao mesmo tempo. O ideal seria, a princípio, focar em uma ideia para que você consiga dar atenção para ela e descobrir tudo sobre ela. Então, o ideal seria esse. É possível. Mas se você puder focar, é melhor. E, deixa eu ver o que mais, uma pergunta importante. Vocês acham que para um iniciante total, que não puder fazer 1 ou 2, como é que é? Se não puder fazer 1 ou 2 cursos, vai ficar com a formação capenga? Não vai ficar com a formação capenga. Talvez não passe por todas as áreas, poderia ser mais completo, mas não preocupa, Ricardo. Faz o que você se identificar primeiro, e depois a gente vai vendo o que a gente faz com os outros. A Aline falou que está na dúvida, né, se faz o curso ou o coaching. Podemos conversar. Aline, manda mensagem para a gente, pode ser lá no e-mail, né, ou me ajuda, vou deixar aqui escrito, me ajuda, @negócios de mulher, que a gente identifica o seu momento atual, né, conversa sobre o seu desafio e indica a melhor opção para você, né, de repente a gente faz algum pacote, alguma coisa, não sei, ou a gente identifica mesmo uma solução que atenda melhor o seu momento atual, tá bom? Mas vamos conversar. Manda e-mail lá pra gente.
Ó, a chave, só assim, para fechar, eu acho que dúvida, qualquer dúvida, seja qual que é o programa, ou qual que é o curso, o serviço que é adequado para mim agora, manda lá no Me Ajuda. Ah, esse curso vai resolver para mim agora? Será que é melhor eu começar do um ou do dois? Porque, na verdade, eu já tenho um negócio. Manda lá pra gente que a gente te ajuda. A Então, gente ajuda. a gente vai deixar essa aula de hoje disponível para os alunos do curso 1. Essa aula de hoje, a gente pensou em deixar disponível, aberta por uma semana, para os alunos do curso 1. De repente, a gente pode fazer download dela e deixar disponível em algum lugar, Ricardo. Vamos pensar sobre isso, sim. Para as pessoas que acessarem, né, o curso 1, acho que sim, é Já uma boa ideia. Uhum. acho que é Com legal. certeza, pode ser uma boa ideia. Aí, viu como é que é legal? A gente criando comunidade, a gente vai ouvindo ideias, vai tendo ideias juntos, vai melhorando, né? É isso aí. Obrigada. Obrigada pela participação de vocês, foi muito bom, gostei muito. Pessoas muito interativas, né? Mandem pra gente sempre dúvidas e sugestões que a gente vai modelando também as próximas aulas, baseado nisso que vocês compartilham aqui com a gente. Isso aí, gente. Muito obrigada, boa noite a todos, bom descanso. Deixa essa cabecinha descansar agora, as ideias aparecerem, anota tudo e volta pra gente depois. Então, tchau, boa noite, gente. Até mais. Obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada pela disponibilidade. E até mais. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite.